Infelizmente, gente, infelizmente, eu confesso pra vocês que eu tenho dificuldades pra falar do Botafogo do Renato Paiva. Dentre outras coisas, porque quando o Renato Paiva foi anunciado pelo Botafogo, eu fiz um vídeo aqui falando que não era uma boa ideia, né? Que poderia dar muito errado. Então fica um tanto quanto constrangedor aqui ficar bancando, né? Como aquele que acertou. Até porque não é esse o objetivo, né? Nunca é o objetivo. Análises que são feitas aqui no canal sobre reforços, né, sobre técnicos, não são análises futurológicas, né, que vão dizer o que vai acontecer, que dizem o que vai acontecer, que prevê o que pode acontecer, se vai dar certo ou não. São análises que se prestam à indicação do que pode eventualmente acontecer, né, a partir do que era o trabalho do profissional. E o trabalho do Renato Paiva era um trabalho muito ruim. E quando eu falo isso, gente, eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu lembro que eu fui vítima de muitas agressões, né? Quando ele foi contratado pelo Bahia, né? Houve muita gente que ficou contra mim. Naquela ocasião, e quando ele chegou ao Bahia, muitos se lembravam do trabalho que ele fez no Independente Del Valle. E eu falava, inclusive, que o trabalho dele no Independente Del Valle não foi um trabalho bom, tá? E eu apontei os detalhes aí naquela ocasião em virtude até de que o Del Valle tinha números com o Renato Paiva e eu mostrei que os números não eram tão interessantes assim. E o que deu certo, não deu certo pelo Renato Paiva. Além do que, ele precisa sair da equipe do Del Valle para que o novo técnico chegue e consiga arrumar as coisas, porque havia uma crise no jogo impressionante naquela ocasião no Del Valle. Mas as pessoas se lembravam o quê? Que o Del Valle era um time muito bom nos últimos anos, então todo mundo que lá trabalhava era bom também, Renato Paiva era gênio. Então muita gente me acusou naquela ocasião de estar falando coisas que eu não sabia e tal. Depois muitos me pediram desculpas, inclusive, né? Muitos, né? Não vou poder pedir desculpa para minha mãe, porque naquela época já não existia, né? Mas enfim, quando ele foi contratado pelo Botafogo, eu também fiz uma análise aqui com um vídeo falando que ele era realmente um técnico complicado, não em virtude da maneira como ele vê futebol, né? Porque isso já é um problema. Mas, assim, a maneira como a percepção dele do que é o jogo, né? Acaba sequestrando completamente, né, e não deixando tomar decisões importantes para a mudança do jogo quando a equipe precisa. As tais das convicções do Renato Paiva, né? Que na verdade são permeadas por uma teimosia monstruosa. Acostume-se com isso, viu? Você que torce para o Botafogo, acostume-se. O que você viu até agora de teimosia do Renato Paiva é pouco, tá? Pode e deverá piorar, em virtude de que eu vi isso em todos os trabalhos dele. Então eu não estou apontando algo que pode não acontecer. Eu estou apontando algo que deve acontecer em virtude de que foi algo que sempre aconteceu na carreira dele, né? Então a teimosia é pouco, né? Se vocês começarem a cobrar muito um jogador, é capaz dele parar de contar com esse jogador. Se vocês criticarem demais um jogador, se ele perceber que a mídia está criticando muito o jogador, ele vai bancar esse jogador até o fim, tá? Até para provocar. O que a gente viu hoje, né, contra a equipe do Carabobo foi um negócio tão patético que em alguns momentos eu ficava envergonhado, sabe? Envergonhado, puxa vida, né? Como um time grande brasileiro consegue apresentar um tipo de jogo como esse, né? Como, né, uma equipe que foi campeão da Libertadores, né, e que vai para o Mundial, consegue jogar esse futebol contra um time do Carabobo que, na linha de todos os times venezuelanos, né, que além de tudo começou o ano muito mal. Essas equipes tendem a melhorar a partir do segundo semestre. Por quê? Porque elas perdem muitos jogadores na janela de transferência no final do ano. Ainda há uma. O futebol da Venezuela ainda é um futebol que paga baixos salários, né? Os jogadores que se destacam vão para inúmeros mercados, né? E são interessantes em inúmeros mercados em virtude de que eles ganham pouco na Venezuela. Termina a temporada, esses times perdem quase todo mundo que se destacou na temporada anterior. O Carabobo foi um caso, perdeu quase todo mundo, né? E aí, gente,
eles vão fazendo esforços, tal. Neste momento só o Caracas é uma equipe que está conseguindo apresentar uma qualidade melhor, né? Eles vão fazendo esforços, não conseguem. Geralmente os técnicos não são tão ruins assim. Mais ou menos no meio da temporada eles conseguem encontrar alguma coisa, né? As equipes começam a se recuperar e, pelo menos para o contexto do futebol da Venezuela, a gente vê alguma coisa interessante. Chegou o final da temporada, todo mundo sai. Foi precisamente o que aconteceu com esse time do Carabobo, né? E esse time, que hoje provavelmente teria dificuldades na Série C do futebol brasileiro, esse time, gente, quase ganhou no Botafogo, né? Impressionante. Bom, vamos lá. Para começo de conversa, gente, para começo de conversa, a gente olha para a escalação que eu acho que tem ali. Eu gosto muito da ideia do Cuiabano, sim, né? Jogando mais avançado. Cuiabano, para mim, é um desses jogadores que ainda dá uma certa satisfação de ver jogando nessa equipe do Botafogo, né? Mas aí você tem um 4-4-2, né? Com o tal do Marlon Freitas, que parece que é amante do Renato Paiva, né? Ele deve, né? Enfim, uma coisa ou outra, né? Mas é impressionante porque um jogador que tecnicamente é muito qualificado, mas que está vivendo uma fase terrível. No futebol mundial dá essa lição, né? Quando o jogador ele não consegue jogar, e quando ele tem condições ele não consegue jogar, banco é educativo, tá? O Marlon Freitas está extremamente acomodado, porque ele sabe que ele não precisa jogar nada, que ele vai continuar a ser titular dessa equipe do Glorioso, né? E outros também. Tô falando aqui de um caso que para mim é o mais gritante, tá? Mas ali à frente, gente, ele começa a partida com 2 atacantes, né? Você pode falar que que a movimentação indicava uma coisa ou outra, 2 atacantes, 2 centroavantes ainda. Ele começa a partida com o Igor Jesus e com esse desprezível Juan Cruz, que até agora eu preciso entender, até agora, né? Quem foi o responsável? Quem é o pai dessa criança? Como, né, um clube, gente, que inovou em scouting, como poucos em muitos anos no futebol brasileiro, como pode chegar a isso aí? Tá? O que aconteceu com o scout do Botafogo? Né, para buscar um jogador como esse? Ou pelo menos para legitimar a contratação de um jogador como esse? Né? O que aconteceu? É inacreditável. Ou pelo menos foi coisa de empresário e esse pessoal simplesmente não teve nenhum tipo de participação nessa contratação. Mas o Renato Paiva, ele vê qualidade no Juan Cruz. É de doer. E a equipe vai jogar com 2 centroavantes. 2 centroavantes. Você tem um meio de campo em que os volantes não funcionam como armadores. E você vai ter uma equipe projetada para ter a posse de bola, né? E trabalhar uma associação no campo de ataque. Né? Você vai ter uma equipe projetada para isso, mas que vai sobreviver de chutão em muitos momentos. Olha o paradoxo disso daí. Vai sobreviver do jogo, né? Do improviso de jogadores que não são motivados a jogar por um esquema tático que poucos conseguem compreender. Provavelmente o próprio técnico não entende o esquema tático do Botafogo. É muito importante que você tenha isso claro, tá? Por mais que os jogadores, a qualidade técnica dos jogadores seja importante no futebol, né, o esquema tático, gente, é capaz de tirar esses jogadores aí do ostracismo, fazê-los jogar, ser importantes para a equipe, para o futebol, mas também é capaz de jogar esses jogadores no ostracismo, tá? O esquema tático precisa ter um mínimo de qualidade, e o esquema tático do Botafogo não tem, tá? Então isso também ajuda a entender por que tantos jogadores estão atuando mal, né? Neste caso, por exemplo, a gente vai precisar em campo de jogadores que tenham muita personalidade, ao menos personalidade futebolística, que é aquela situação. O jogador pode ser tímido fora de campo, pode nem conversar com os outros, pode ter dificuldade para, enfim, andar com a cabeça baixa, mas dentro de campo vira um monstro. Isso é personalidade futebolística, que às vezes supera a própria personalidade da pessoa, né? Pois bem, uma equipe que tem um esquema tático desse jeito, se você tiver jogadores com baixa personalidade, eles vão sumir cada vez mais quando o esquema não estiver funcionando. Aquele jogador que dentro de campo ele for diferente, ele vai conseguir resgatar minimamente ali o próprio esquema tático e a equipe. Mas se for o caso de ser apenas um jogador, ou esse jogador não ser tão bom tecnicamente,
ele não vai conseguir fazer milagres. Eu, por exemplo, acho que o Cuiabano é um jogador de personalidade, tá? E ele consegue ter uma atuação interessante, mesmo no contexto em que o time vai muito mal. Eu acho que essa dobra aí no lado direito também funciona minimamente bem se for bem trabalhada, né? Agora, não dá para entender, por exemplo, eu acho que o Juan Cruz, ele é um jogador que vai matar a jogada, ele não vai ajudar, ele vai matar. É um jogador desprezível. Como o Botafogo pode contratar um jogador desse, tá? Porque ele vai ser reserva, né? E o problema do reserva é que às vezes ele vai entrar. Só que neste caso, não foi nenhuma questão de que o técnico era obrigado a colocá-lo. O técnico simplesmente inventa ele na equipe. É difícil. Então nós tivemos uma partida em que nada funcionou, em que a defesa do Botafogo foi mal, né? Em que o meio de campo do Botafogo não existe, não foi mal, e que o ataque também foi... E aí, gente, assim, o que o Jefinho tá fazendo na direita, né? É terrível, sabe? É um negócio... o que o Jefinho tá fazendo na equipe, né? Para começo de conversa, né? E aí, gente, as alterações, a demora para mudar, assim, ele vê um jogo que só ele vê, ninguém mais vê. Então foi vergonhoso. O Botafogo conseguiu a vitória, ainda bem, por isso está vivo na Libertadores. Porque se não consegue, tchau. Já era, né? Está vivo na Libertadores, a questão é até quando. E aí coloca uma questão. É possível ainda continuar com o Renato Paiva? Sinceramente, gente, é possível. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Ele tem o entendimento de que se nada estiver funcionando, ele achar que a culpa é dele, ele vai embora. O problema é quando ele acha que a culpa é dele, né? Ou quando ele acha, por exemplo, que mesmo que ele não tenha culpa, né? Eu tô falando aqui, o que eu tô falando aqui é algo que eu vi em outros lugares, tá? Em outros trabalhos dele. Mesmo que ele não tenha culpa, ele vai pedir demissão se ele perceber que não há nenhum tipo de colaboração ao trabalho dele. Essa segunda situação, ela pode acontecer, né? A primeira, dificilmente. Porque ele vai demorar muito para perceber, ou talvez nem perceba que ele é responsável pela qualidade do jogo do Botafogo. A questão da colaboração do clube, do departamento de futebol com o trabalho dele, é algo que poderia ajudar o Renato Paiva a pedir demissão. Mas vamos combinar, né, que não é algo muito honesto, né? Se há um entendimento de que o técnico realmente não é o técnico para o Botafogo, ficar desgastando o técnico para levá-lo a pedir demissão é até um ato de covardia. Então, a questão é vital uma avaliação por parte do Departamento de Futebol do Botafogo sobre o trabalho do Paiva neste momento, independente do resultado, tá? O que o Departamento de Futebol do Botafogo tem que entender? Precisamos fazer uma avaliação que pode ser muito importante para os rumos da temporada. Fazer uma avaliação e entender, depois dessa profunda avaliação, o Paiva é o técnico que tem que continuar com a gente. Então tem que bancar, os dirigentes têm que começar a falar bem do técnico, tem que se apresentar na hora da entrevista, deixá-lo falar cada vez menos e tudo mais. Ou então simplesmente demiti-lo, tá? Porque é impressionante. Eu não tô falando que tem que demitir, eu tô falando, gente, que precisa ter uma avaliação, tá? Eu, se por acaso fosse dirigente do Botafogo, eu nem contrataria esse senhor, tá? Se por acaso tivesse condição de estar no departamento de futebol no momento em que ele contratado fosse, eu sinceramente chegaria para o texto e falaria, manda embora, tá? Porque dificilmente vamos ter reação. O cara é ruim, gente. Ele é ruim. Como é que você vai esperar que o cara que é ruim consiga ser bom, consiga melhorar? É complicado. Não dá. E olha, a questão pode ser que, porque, assim, vai ter jogos difíceis, né? Vai ter na próxima semana na Libertadores, né? Vai ter jogos no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, acho que é contra o Inter, né? São jogos complicados, né? Eu diria para vocês que se depender do teste, ele pode perder esses 2 jogos aí que dificilmente ele sai, né? Então, para mim, assim, eu não posso falar, manda embora. Parece que eu fico aqui torcendo para que aquela narrativa que eu fiz, aquela análise que eu fiz, seja cada vez mais, enfim, elogiada. Eu não quero isso, de jeito nenhum. Essa situação é aquela situação em que você não quer acertar. Até porque a minha análise, ela não precisa depois, né, que o técnico dê muito errado ou que ele dê muito certo a partir daquilo que eu falei. Porque, como eu disse, a análise é feita em cima do que era o trabalho do atleta ou do profissional do futebol anteriormente, né? Não é uma análise futurológica, tá? Então, muita gente não compreende isso, às vezes me criticam muito, mas não compreendem isso. A questão é que agora, eu estou na torcida para que dê certo, até na torcida para que o Paiva também consiga ser para o Botafogo o técnico que ele nunca conseguiu ser na carreira. O problema é que
pelo conhecimento que eu tenho do trabalho dele, eu acho, sinceramente, amigos e amigas, que isto não vai acontecer. É isso, gente. É isso.